Michael Jackson, o homem, o mito, o rei do pop. Do garotinho tímido de Gary até o maior artista que o mundo já viu. E uma vida cheia de glórias, polêmicas e tragédias. Hoje a gente vai percorrer toda essa jornada e eu te garanto, tem coisa aqui que você nem sabia. Fala pessoal, eu sou o Tony e se você gosta de conteúdo sobre vida dos famosos, sobre casos de crimes reais, política, cotidiano, assuntos da semana, das celebridades, se inscreve no canal, dá aquela forcinha, eu agradeço muito e vamos pro vídeo. Michael Joseph Jackson nasceu em 1958 numa cidadezinha chamada Gary, é igual o caracol do Bob Esponja, Gary. Ele era o sétimo de 9 filhos de Joseph Jackson. O pai dele trabalhava em uma siderúrgica e por falar no pai dele, foi ele o responsável por dar aquele empurrãozinho para fazer os filhos começarem no mundo da música. Com apenas 5 anos, o pequeno Jackson já estava no grupo da família e não demorou muito para ele virar o destaque. Jack, Tito, Germany, Marlon e Michael. Eles se apresentaram juntos pela primeira vez num programa de calouros quando o Michael tinha apenas 6 aninhos. Dá pra acreditar? E é claro que eles levaram o primeiro prêmio. O sucesso foi tanto que no final dos anos 60, o grupo The Jackson 5 assinou com a gravadora Motown no final dos anos 60. E foi aí que explodiu. Eles lançaram hits como ABC, I Want You Back e I'll Be There. The Jackson 5 tinha tudo: carisma, simpatia, voz, dança, mas nem tudo são flores. Em 1993, Michael deu uma entrevista para a Oprah, onde ele disse que sofria diversas agressões, violências por parte do pai dele. O pai dele era tão rígido que quando os irmãos ou ele erravam algum passo da dança, ele ficava com um cinto numa cadeira e batia nos meninos. Para vocês terem noção do psicológico dele, como estava abalado, ele disse também que só de ver o pai dele, ele chegava a vomitar. Terrified I am. Terrified. I can't tell you. I don't think he realizes to this day how scared. Bom, passando dessa confusão com a família, Michael ele queria muito mais. Foi então que em 1972 ele lançou seu primeiro álbum solo, o álbum Got to Be There. O álbum foi distribuído pela Motown e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Bom, mas o Michael estava só começando. Depois disso ele lançou outros álbuns como Ben, Music and Me, Forever Michael e Off the Wall. Foi aí, em Off the Wall, que a coisa começou a virar algo que acho que nenhum Michael pudesse acreditar que ia se tornar. Já com várias músicas nas paradas de sucesso, foi então que em 1982 Michael lançou não só o seu maior álbum da carreira, mas também o maior álbum do mundo, Thriller. O álbum Thriller de Michael foi considerado uma obra-prima e é o maior álbum vendido do mundo até hoje, com mais de 110 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Michael se consagrou nos anos 80 como o maior artista negro do mundo. Em 1985, Michael se juntou ao Lionel Richie e Quincy Jones, numa missão para arrecadar fundos para combater a fome na África. A ideia era produzir uma canção com vários artistas e todos os lucros iam ser usados para combater a mortalidade causada pela fome no continente africano. Lionel então compôs a melodia no piano e o Michael escreveu a música em apenas um dia. É fenomenal, é fora da caixinha. Eles convidaram então 44 artistas e você já sabe o resultado. We Are The World. O projeto arrecadou 200 milhões de dólares, foi um sucesso. Já em 1988, Michael se mudou da casa da família de Encino, eu acho que se pronuncia assim, Encino, para um rancho que ele recém tinha adquirido em Santa Inês, ao norte de Los Angeles. A propriedade, com um pouco mais de 10 quilômetros quadrados, foi apelidada de Neverland, conhecida como a Terra do Nunca.
Ele morou sozinho no rancho durante 17 anos. Ele queria um pouco mais de privacidade, mas não adiantou. Esse isolamento só fez com que o público e a mídia quisessem cada vez mais e mais saber sobre o Michael Jackson. Bom, enquanto isso, em 1987, Michael lançou mais uma pedrada, o seu álbum Bad. Esse álbum vendeu 25 milhões de cópias. Tem músicas incríveis como Smooth Criminal, Bad, é claro, e The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel. É isso. Em 1991, Michael lançou mais um álbum, Dangerous, mais uma obra-prima que colocou várias músicas nos tops sucessos do Michael Jackson. Mas é aí que começa algumas polêmicas na vida de Michael. Em 1993, ele é acusado de abuso sexual. Então, em 1993, ele lançou mais um álbum, History, que entraria para a história. Esse álbum conta com várias canções onde ele fala sobre essas acusações de abuso sexual que ele cometia contra as crianças. E não só falando sobre os abusos sexuais, mas sim sobre todos os maus tratos que ele sofria por conta da mídia, em torno da sua aparência e da sua vida. The minute it became the all-time best-selling album in history in the Guinness Book of World Records. Overnight, they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. I know my race. I just look in the mirror. I know I'm black. Listen up. Uma das músicas de maior sucesso desse álbum foi You Are Not Alone. Foi então que em 2001 Michael lançou o seu último álbum, pelo menos o seu último álbum em vida, porque depois tem alguns álbuns, algumas coletâneas pós-morte, né? O álbum é o Invincible. Vale destacar que esse álbum foi bem trabalhoso para o Michael, já que ele começou a produzir em 1997 e foi terminar apenas 8 semanas antes do seu lançamento, em outubro de 2001. Já em janeiro de 1984, Michael ele sofreu um acidente durante umas gravações de uma campanha publicitária que ele fechou para ser garoto propaganda da Pepsi. Era o segundo comercial que iria para a televisão e o seu cabelo foi incendiado com fogos de artifício. Ele teve queimaduras de 2º grau no couro cabeludo, foi internado e liberado no dia seguinte. Lembra da entrevista que o Michael deu para a Oprah em 1993? Então, foi nessa entrevista que ele disse que sofria com uma doença chamada vitiligo. Posteriormente, também ele acabou contraindo outra doença de pele, o lúpus. Essa doença também ela acaba afetando a tonalidade da pele, afeta o sistema autoimune e causa muitas dores no paciente. Era também um dos motivos do Michael usar tanto remédio para poder dormir e controlar a dor. Essa doença também a Selena Gomez tem. O que acontece é que o sistema imune acaba atacando as próprias células e tecidos do corpo. Isso causa muita dor, pessoal. Vocês não podem imaginar. Nem eu, porque eu não tenho, né? Graças a Deus. E tá aí algo que você talvez não saiba. Em 1994, Michael se casou com a filha única do Elvis Presley, a Lisa Mary. Mas o casamento terminou em divórcio apenas 2 anos depois, sem nenhum filho. Já no mesmo ano de divórcio, Michael se casou pela 2ª vez com Debbie Mary, e eles tiveram 2 filhos juntos. Os 2 primeiros filhos de Michael se chamam Prince Michael I e Paris Michael. Mas foi em 99 que esse segundo casamento de Michael também acabou. Michael também tem um 3º filho, Prince Michael II, que foi concebido por meio de inseminação artificial. Esse último ficou conhecido por uma cena onde o Michael coloca um recém-nascido para fora da varanda do prédio onde ele estava hospedado para mostrar para os fãs ali o bebê. E existem rumores que esse 3º filho do Michael seria o único biológico dele. Os 2 primeiros, o Prince Michael I e Paris Michael, seriam por meio de doador. Mas deixar essa história aí para outro vídeo. Foi então que os anos 2000 chegaram e não foi muito bom para o Michael, já que ele estava passando por alguns problemas de saúde, problemas financeiros, acreditem se quiser, e também processos judiciais. Mas até o Michael tá devendo porque eu não posso dever, né? Será que se cuide. Em 2003, Michael foi processado de novo por abuso sexual contra menores de idade.
Elizabeth Taylor saiu em sua defesa dizendo que quando ela visitava a Neverland, onde Michael morava, ela nunca notou nada de estranho, nenhuma relação estranha do Michael com as crianças. O Michael gostava de levar as crianças no Neverland para ser algo mais descontraído, lá um mundo de fantasia, onde ele pudesse esquecer toda aquela confusão e os problemas dele com a mídia lá fora. É claro que Michael negava tudo e então ele foi inocentado em todas as acusações por falta de provas. Depois desse processo, de toda essa dor de cabeça, o Michael ele se mudou do rancho Neverland. Ele disse que aquele lugar tinha trazido coisas ruins e ele declarou também que nunca mais andaria com crianças. Bom, já que ele estava com problemas financeiros e já estava longe dos palcos por alguns anos, ele decidiu que voltaria com tudo em 2009. Ele anunciou a turnê This Is It com mais de 50 shows em Londres e os ingressos acabaram em poucas horas dos 50 shows. E não era pouco ingresso não, gente, era muita coisa. Mas foi então que em 2009 Michael não teve nem a oportunidade de começar e de fazer o seu primeiro show da turnê. No dia 25 de junho de 2009, Michael faleceu. O mundo parou. Michael morreu com 50 anos, vítima de parada cardíaca causada por excesso de medicamentos. Seu médico, Conrad Murray, não sei se é assim que pronuncia, ele foi condenado por 4 anos por homicídio culposo, já que ele que prescrevia essas medicações para o Michael. Ele passou 2 anos preso e depois foi solto por boas condutas. O que acontece, pessoal, que eu vejo aí, é que o Michael, como ele sofria com lúpus, e com toda essa pressão da mídia, ele pedia para o médico dele mais remédio. O que o médico dele deveria ter feito aí é caído fora. Ele estava colocando não só a vida do Michael em risco, mas sim a sua carreira. Mas enfim, né, a gente não pode julgar porque a gente não sabe todo o transtorno que se passava na cabeça do Michael. Mas o médico ele foi culpado aí nesse caso. Foi então, dia 3 de setembro de 2009, mais de 2 meses depois da sua morte, que Michael Jackson foi enterrado em um cemitério em Los Angeles. Foi uma cerimônia privada para cerca de 200 convidados, incluindo Elizabeth Taylor, Macaulay Culkin e Quincy Jones. O funeral, óbvio, teve segurança reforçada, câmeras 24 horas e a imprensa não pôde estar presente. O corpo de Michael, então, foi colocado em um mausoléu de acesso restrito. Bom, falando sobre a morte do Michael, tem gente ainda que acredita que ele não morreu, que ele tá vivo. Deixa aí a sua opinião. Você acha que o Michael Jackson não morreu? Eu achava que ele não tinha morrido também. Agora eu acho que já deu, né? Hoje ele estaria com o quê? Com 65 anos, mais ou menos? Já estaria bem velhinho, né? Mas enfim, deixe o seu comentário aí. Bom, Michael Jackson não foi apenas um cantor. Ele foi um fenômeno. Ele mudou a música, a dança, a moda, inspirou milhões de pessoas. E mesmo depois de partir, ele continua sendo o eterno rei do pop. Bom, mas e aí, qual é a sua música favorita do Michael? A minha é Smooth Criminal. E a sua? Deixa aí nos comentários. Você quer que eu faça vídeo falando sobre outro famoso, outros acontecimentos bizarros, sobre a vida das celebridades? Deixa aí também a sua sugestão para o próximo vídeo. Deixe o seu curtir, se inscreve no canal, isso ajuda muito para quem está começando. E até o próximo vídeo.